Oi, manas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me conta tudo o que está acontecendo por aí. Que por aqui hoje eu vim para um vídeo de atualizações e mais também um bate-papo, né? Eu já tive assim, eu acho que no meu canal inteiro, uns 5 vídeos de bate-papo com vocês. Sempre quando tem alguma coisa para atualizar, alguma mudança que vai acontecer no canal, eu conto para vocês e dessa vez não é diferente. Eu tô recebendo muitas mensagens de manas perguntando como está a saúde da minha mãe, lá no Instagram e aqui nos comentários do YouTube. Então, ao invés de ficar todas as vezes mandando mensagem, né, no privado, então explicando um áudio, eu vou postar aqui que aí todo mundo já fica sabendo, tá? Como vocês sabem, a gente veio aqui para São Paulo porque aqui a gente consegue ter um cuidado melhor. Aqui são vários médicos que estão cuidando da minha mãe e a quantidade de consultas que a gente tem por mês aqui em São Paulo é maior, né? Lá em Manaus a gente tinha uma média de uma consulta a 1 mês e meio até 2 meses e aqui a gente tem praticamente a cada 15 dias uma consulta. Então, nós viemos para cá para isso. E a minha mãe fez vários exames aqui, fez vários exames e exames e ia e voltava e o médico analisava e foi detectado o tumor em 3 pontos diferentes do corpo dela. Isso significava que esse tumor ele tinha uma relação com o tumor inicial, que era o melanoma. Então nós estávamos com um quadro de metástase de melanoma, né? O médico explicou pra gente que esse câncer é um câncer muito agressivo e que ele se torna agressivo porque ele tem uma alta capacidade de reprodução, sabe? Então, tipo assim, regeneração, não sei direito falar, gente, mas se reproduz rápido, né? Isso significa que é um câncer mais fácil de dar metástase. E foi quando ele falou que dentre os órgãos atingidos, o que a gente tinha que se preocupar inicialmente seria o pulmão. E, como foi determinado pelo médico, né, ele achou melhor operar, porque existe uma data, um tamanho limite do tumor para que ele consiga trabalhar, né? E esse limite é 2 centímetros. O da minha mãe, inicialmente, não tinha nem 1 centímetro, e em questão de 2 meses, ele praticamente triplicou de tamanho. E isso assustou muito o médico, e ele disse: a gente precisa correr contra o tempo para que dê tudo certo, para que ela consiga operar antes dos 2 centímetros, para que não tenha que fazer uma rádio ou uma quimioterapia. Perfeito. E assim foi feito, ele correu contra o tempo quando ele percebeu que tinha acontecido uma evolução, né? E a minha mãe foi operada. Vocês lembram que a minha mãe foi operada a primeira vez lá em Manaus e agora ela foi operada aqui em São Paulo, no Hospital Regional do Vale da Paraíba. Gente, assim, o hospital limpíssimo, extremamente organizado, sabe? Um tratamento assim que eu fiquei chocada em relação um atendimento do SUS, né? Porque a gente imagina assim que o SUS ele vai fazer de qualquer jeito, mas gente, lê do engano, o tratamento extremamente de ponta. Minha mãe ficou em um quarto, eu vou ver se eu acho a foto aqui. Ela ficou em um quarto, ela e mais uma pessoa. Essa outra pessoa não tinha companhia, que foi a Ana. Foi uma amizade que a gente fez lá dentro e a gente tem contato até agora aqui fora. Sempre quando a gente vai na visita, a gente visita a Ana. Quando a gente vai na consulta com o médico, a gente visita essa amiga dela, que é a Ana. E a minha mãe fez a operação. Deu tudo certo na operação. Ela saiu da operação com o dreno e assim, bem dopada mesmo, sabe, gente? Assim, entendendo tudo que tava acontecendo, mas assim, bem grogue, né? E ela ficou lá, né? Quando foi no outro dia, o médico percebeu que tava drenando de forma excelente e que a cirurgia foi muito boa e ela acabou recebendo alta e veio pra casa. Aqui em casa, o primeiro dia ela chegou muito bem, assim, só que é uma cirurgia que é feita no pulmão, né, gente? Então, ela não consegue fazer esse movimento de inspirar bem grandão e expirar, entendeu? Então ela fica respirando assim, pequenininho, e quando ela tenta fazer essa respiração bem grandona,
dói demais, né? Porque é lá onde foi feita a cirurgia, né, gente? A cirurgia não foi peito aberto, foi uma cirurgia que foi feita por um canalzinho, porém, eles precisaram afastar a costela e dói muito a costela dela ainda. Ela não veio com sonda para casa, ela já veio sem a sonda e ela sente muita dor, gente, muita dor. Então, muito fraca, ela perdeu muito peso. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, ela tinha por uma volta de 64 quilos, porque a gente pesava igual, né? Então, agora ela tá com uns 50 quilos, mais ou menos, então ela perdeu muito peso. Eu vou ver se eu acho uma foto de antes e depois, tipo um antes e um depois de quando ela chegou aqui, né, pra vocês perceberem. Bom, ela não está mais vomitando, que antes da cirurgia ela vomitava bastante, gente, ela vomitava tipo mais 5 vezes por dia e isso me deixava muito preocupada e muita sensação de desmaio, suando frio. Agora, depois da cirurgia, ela não vomita mais, porém, ela tá com uma alimentação bem restrita, não é qualquer coisa que ela pode comer, é somente o que a nutricionista passou. A gente já foi no hospital fazer um curativo e agora a gente tem uma consulta com o médico essa semana que vai entrar e ele vai conversar um pouco mais com a gente e também vai dar um direcionamento de quais serão os próximos passos no cuidado da saúde dela, né? E aí, gente, também ela agora está sendo acompanhada por uma nutricionista e por uma psicóloga que já tá tudo agendado, né? Em relação a minha rotina, que eu sempre venho conversar aqui com vocês, né? E até mesmo o título desse vídeo, né? Que é tipo, não aguentei mais e pedir socorro, é realmente em relação ao segmento, sabe, gente, que a minha rotina tava tendo. Em síntese, eu acordava de manhã e eu não tomava banho, gente. Eu acordava assim, pô, num susto. Acordava e só fazia escovar o dente, fazia um cocó no meu cabelo e corria pra trabalhar. Só fazia trocar de blusa assim, com uma roupa debaixo de pijama mesmo e atendia. Quando eu começava a atender 8 horas da manhã, quando dava o horário de 11h40, o horário que o Elildo ia buscar, eu descia para fazer o almoço. E aí eu tinha exatamente, no máximo, 40 minutos para fazer esse almoço, porque a mamãe tinha que almoçar no horário, né? Por mais que ela não estivesse se alimentando bem, ela tinha que almoçar no horário. E aí, bem correndo, gente, eu fazia o almoço e almoçava, dava o almoço para minha mãe e tentava dar uma organizada assim na mesa, sabe? E o Elildo era responsável por retirar a mesa e lavar a louça e deixar a cozinha toda limpa, né? Porque eu tentava cozinhar sujando o mínimo de louça possível. Também eu tinha que, no final de semana, no domingo, já deixar a comida toda da semana pré-pronta. Ou seja, o meu domingo era dedicado a fazer a comida da semana e organizar a geladeira. Durante a semana, essa era a minha rotina de segunda a sexta. E aí, no sábado de manhã, eu acordava e já me metia numa super faxina. Por quê? Durante a semana, impossível eu ter tempo de fazer qualquer coisa muito grande pela casa. Lógico, eu podia fazer um detalhe aqui, um detalhe ali, mas não nada de extremamente extraordinário pela casa. E aí, eu começava a faxina por volta das 8 da manhã e parava umas 4, 5 horas da tarde, dando uma bela faxina, lavando todos, são 4 banheiros aqui em casa, né? E aí, durante a semana, eu trabalho até às 8 da noite, de 8 da manhã a 8 da noite, com 1 hora de intervalo no horário do almoço. E aí, quando eu parava, assim, gente, de trabalhar, eu ficava, assim, meia hora sentada, assim, pensando, assim, sabe? Meu Deus, tem tanta coisa pra fazer até da meia-noite, que era o horário que eu ia dormir. E geralmente assim, eu colocava a roupa na máquina para tirar no outro dia, depois de 24 horas, a roupa da máquina. Ou então eu passava o aspirador de pó e não limpava o aspirador de pó, eu só ia limpar o aspirador no outro dia, quando eu tinha tempo. Eu tentava meio que organizar o meu trabalho também. Então assim, em resumo, eu estava dormindo por volta de meia-noite, eu já cheguei a dormir várias vezes 1 hora da manhã,
e acordando 6h30, 7 horas da manhã. Aguentei por mais ou menos 1 mês e meio essa rotina, mas depois eu não aguentei. Como vocês sabem, eu tive um AVC, né? Um burnout, porque é uma rotina muito puxada e fora, gente, tudo isso, o foco principal era a saúde da minha mãe, né? Os cuidados com a minha mãe. Então, eu atendia um paciente, corria lá na minha mãe e olhava como ela tava. Atendia um paciente, corria lá. Até hoje ainda é assim. Porém, eu tive que pedir socorro, dar o braço a torcer e contratamos uma pessoa para trabalhar aqui em casa. Eu me sentia muito frustrada, muito decepcionada comigo. Eu me sentia assim um lixo, pelo menos durante umas 24 horas. Eu pensei, eu não sou capaz, eu não consigo cuidar da minha casa. Eu me sentia muito frustrada e só conseguia enxergar as coisas nesse ponto. E com o auxílio da minha psicóloga me falando que não é desse jeito, nenhum ser humano aguentava uma rotina que nem eu tava tendo e que eu não sou uma fracassada pelo fato de não estar conseguindo cuidar da minha casa. E aí, gente, a rotina mudou agora para eu tenho que cuidar da minha mãe e trabalhar, porque o almoço fica aos cuidados da pessoa que está trabalhando aqui em casa e o lanche, o café da manhã, o almoço, a roupa, limpar a casa, tudo ela resolve. Então, assim, no final do dia, quando eu paro de trabalhar, eu fico sentada assim e tá tudo limpo, gente. Tá tudo organizado. Eu percebi que essa semana eu fiquei menos estressada, eu gritei menos, eu comi menos, eu tava comendo muito. Tanto que, assim, em uma semana, gente, eu já consegui ver a diferença na minha roupa. De tanto que eu tava comendo, assim, ansiosa, sabe? De não conseguir dar conta e ter que dar conta, mas não conseguia dar conta. Então, é isso que eu vim falar pra vocês. Esse pedido de socorro foi uma pessoa que agora me ajuda e também ela me ajuda com a minha mãe, porque às vezes eu tava atendendo o paciente e minha mãe gritava e eu, tipo assim, tô com sede. Ai, eu não tinha como levantar, o Aquiles estava na aula, o Elildo tava atendendo, eu tava atendendo e eu mandava WhatsApp, aguenta aí que eu tô terminando um paciente. Aí quando eu terminava, ou seja, 45 minutos depois, porque dura 45 minutos o atendimento, eu ia lá ver o que ela queria, entendeu? Ou então, às vezes, ela ia sozinha, assim, com muita dificuldade, tentando resolver as coisas. Então, é isso, gente. Mudou. Agora, eu tenho uma pessoa que me ajuda, a Zaira, muito querida, e tá cuidando da minha casa, assim, com todo o amor, fazendo a comida com todo o carinho. Então, manas, e esqueci, já tava encerrando esse vídeo, e esqueci de falar pra vocês o seguinte: além de tudo isso que estava acontecendo, eu não estava tirando um tempo para cuidar de mim. Esse é o tema do nosso próximo assunto. Vocês viram, né? Que eu estou de unhas feitas, tô começando a voltar a me maquiar, já tô cuidando do meu cabelo de novo, tô usando cílios, fiz minha sobrancelha. Gente, eu tava tão aperreada que eu, assim, não tinha tempo nem de me depilar, sabe? Única e exclusivamente me dedicando à casa, à minha mãe, ao meu filho, ao meu marido e ao meu trabalho, e tava simplesmente assim apagada, tinha esquecido de mim, não estava mais nem usando as minhas joias, que são coisas que eu gosto tanto. Mas agora eu voltei, e aí vamos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais um vídeo de bate-papo e contando um pouco como que tá minha rotina agora, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você não é inscrita, deixa um like pra mim e coloca aqui embaixo se você tem algum problema. A gente vai trocando bate-papos aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!